Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso treinamento. Meu nome é Ed Costa, sou professor e idealizador da Fórmula do Inglês. Eu vou explicar isso, a Fórmula do Inglês, que está no nosso livro O Segredo do Inglês Revelado. Eu vou mostrar para vocês agora em 5 passos muito simples como você pode entender inglês e como isso pode mudar de vez a tua vida, ok? Então vamos lá, vamos para a tela do computador agora que eu vou começar a passar esses passos para vocês. Antes, eu quero que você saiba que eu vou utilizar um mapa mental para que você possa acompanhar o raciocínio e entender devidamente cada passo do que nós vamos fazer, ok? Então vamos lá. Então aqui eu tenho uma formação do inglês, eu tenho 5 passos aqui. Primeiro, nós vamos começar com os verbos principais em inglês. O que é um verbo principal? O verbo principal, para você ter ideia, é o verbo de ação da frase. É trabalhar, comer, dormir. Isso é um verbo de ação. Só que em português, nossos verbos chegam até 59 conjugações. O que seria uma conjugação? Eu faço, você faz, nós fazemos. Um exemplo aqui do verbo fazer. O verbo fazer pode chegar até 59 conjugações. Olha só que curioso. 59. Em inglês, quantas conjugações tem um verbo em inglês? Vamos lá então? Em inglês, um verbo tem 5 conjugações. E é muito importante você saber isso. Por quê? Porque essas 5 conjugações serão utilizadas no idioma inteiro. Tudo que você for falar em inglês vai utilizar apenas 5 conjugações. E você precisa entender esse conceito das 5 conjugações. Vamos saber o que são as 5 conjugações? Vamos lá. Então, na primeira conjugação aqui, eu tenho um exemplo de 2 verbos. O verbo work e o verbo take. O verbo work, ele é regular. E o verbo take é um verbo irregular. Vamos ver como é que ele se comporta. Então, na primeira conjugação, eu tenho work e take. O verbo sem alteração nenhuma. Na segunda conjugação, eu já tenho o acréscimo do S. Works e takes. Na terceira conjugação, eu tenho working e taking, eu tenho a adição do famoso ing, o nosso gerúndio. A quarta conjugação, o verbo work termina com ed e o verbo take vai para uma forma especial, uma forma própria, que fica no passado, took. E a quinta conjugação, que é conhecido também como verbo no particípio, se for um verbo regular, que é o caso do verbo work, então ele vai ser igual à quarta conjugação. Mas se for um verbo irregular, ele vai ser diferente. Às vezes, pode acontecer de ser igual também à quarta conjugação, mas nunca vai terminar com ed, ok? Somente verbos regulares terminam com ed. E isso aí nós vamos falar em outras aulas, ok? Mas eu preciso que você entenda agora, neste exato momento, que esse primeiro passo em inglês é conhecer os verbos principais. E verbos principais em inglês só tem 5 conjugações. Agora vamos saber o nome dessas conjugações? Primeira conjugação nós chamamos de presente simples, porque é simples, não tem alteração. A segunda conjugação nós chamamos de presente simples com S, ok? A terceira conjugação nós chamamos de gerúndio, como eu havia mencionado antes. A quarta conjugação, passado simples. E a quinta conjugação, o passado particípio, ok? Então nós temos aqui a conclusão do nosso primeiro passo. Em inglês, só tem apenas 5 conjugações, tá? E essas 5 conjugações nós vamos utilizar no idioma inteiro, ok? Agora, nós vamos para o segundo passo. Ainda aqui no meu mapa, no segundo passo, por faltar outras conjugações, por faltar outro tempo, em inglês, então, é criado verbos auxiliares. Como o nome já diz, ele vai auxiliar as conjugações que faltam lá no primeiro passo. Vamos conhecer então esses verbos auxiliares? Provavelmente você já deve ter conhecido esses verbos auxiliares, já deve ter visto esses verbos auxiliares aí em algum lugar. Olha eles aqui, ó. Nós temos aqui então am, is e are, que significa o que as pessoas são e como estão. Was e were, o que as pessoas foram, eram ou como estavam. Do e does, o que as pessoas fazem. Did, o que as pessoas fizeram no passado. Will, o que as pessoas vão fazer agora. O can, o que as pessoas podem, sabem e conseguem fazer. O could, o que as pessoas poderiam, sabiam ou conseguiam fazer. O may,
o que as pessoas podem fazer no sentido de permissão. O might, o que as pessoas talvez façam. Should, o que as pessoas deveriam, têm que e precisam fazer no sentido de conselho. O must, o que as pessoas devem, têm que e precisam fazer no sentido de obrigação. O would, o que as pessoas fariam. E aqui, o último, eu tenho have e has, que é o que as pessoas começaram a fazer e ainda fazem. Então, é muito importante você conhecer esses auxiliares. Por que eu preciso conhecer esses auxiliares? Porque são eles que vão te dar a direção do que falar inglês. Sem eles, você não vai ter o direcionamento. Sem eles, você não vai conseguir ter uma comunicação exata em inglês. Então, você precisa conhecer. São quantos auxiliares? São 18. E eles são responsáveis pelo quê? Eles são responsáveis pelo tempo em inglês. Então, nós vimos aqui, ó, vou abrir aqui o nosso lequezinho. Nós vimos aqui os verbos principais. São 5 conjugações. Deixa eu tirar aqui o significado para a gente entender melhor isso aqui, como é que vai funcionar. 5 conjugações. Nós temos aqui em seguida os verbos auxiliares. Cada auxiliar tem uma definição de tempo, de descrição. Então, o que eu vou fazer agora com os verbos principais e os verbos auxiliares? Preste muita atenção nisso, porque agora nós vamos chegar no ápice do inglês, na parte crucial do aprendizado do idioma. Você vai pegar o primeiro passo, que são as ações, as 5 conjugações, e o segundo passo, que são os auxiliares, que são responsáveis pelo tempo, e você vai combinar isso. Olha só o que vai acontecer. Você precisa aprender a combinar as conjugações com os auxiliares. Sem essa combinação, é impossível falar inglês. Você precisa aprender. Só que tem 2 formas de aprender isso. Ou você aprende decorando como um papagaio, sem saber que isso faz parte do aprendizado, que é o que acontece com todos os cursos de inglês. Quando eu digo todos, realmente são todos. Eles não ensinam, eles não mostram que você precisa combinar os verbos principais com os verbos auxiliares. Eles não mostram isso. Você tem que ir aprendendo por osmose, como diz, né? Você vai ter que ir aprendendo ali, batendo cabeça, passando 2, 3, 4 anos e termina um curso de inglês tradicional e você ainda nem sabe o que fazer com aqueles verbos e aqueles auxiliares. Você só sabe que tem que falar em algum momento. E outra forma é saber o que você está fazendo, que é isso agora que eu estou te explicando. Você precisa aprender exatamente agora como eu estou te explicando isso, ok? Que é pegar as 5 conjugações e combinar com os 18 auxiliares. Vamos lá então? Vamos ver como é que essa combinação funciona? Então nós temos o seguinte aqui, vou ampliar para a gente ver melhor. Então, a primeira conjugação, só ela vai ter 11 auxiliares. Olha só que legal. Só a primeira conjugação vai ter 11 auxiliares. A segunda conjugação, ela não faz combinações com os auxiliares, jamais. A terceira conjugação, ela vai utilizar o verbo to be para fazer a combinação. A quarta conjugação também não faz combinação. E a quinta conjugação só vai fazer combinação com 2 auxiliares, que é have ou has. Então, o que nós temos aqui? Olha só, gente. Nós temos os 18 auxiliares combinados. Mas você reparou uma coisa? Você reparou que apenas as conjugações ímpares fazem combinações com os auxiliares? Quando as conjugações pares, elas jamais fazem combinação? E o que eu faço com as combinações pares, com as conjugações pares? Vamos ver então? Olha só, elas são usadas na afirmativa, no presente, para he, she, it. Então presta atenção, a segunda conjugação é usada na afirmativa, no presente, para he, she, it. E a quarta conjugação são usadas na afirmativa, no passado, com todos os sujeitos. E é aí que vai entrar os verbos regulares e verbos irregulares. Mas isso a gente vai explicar no curso. Isso você vai aprender no curso, essa parte, porque é uma parte mais minuciosa e nós vamos explicar com prática para você entender melhor. Então, o que nós entendemos até agora? Olha só, vamos fazer uma revisão do que a gente viu até agora? Primeiro aqui, primeiro passo, em inglês existem verbos, somente 5 conjugações. Apenas 5 conjugações para verbos em inglês. Por falta de mais conjugações, surgem os verbos auxiliares, que são responsáveis pelo tempo. Cada verbo auxiliar é um tempo. Então, o que eu vou fazer com esses 2 passos? Eu vou
mesclar, eu vou combinar as conjugações com os auxiliares. Primeira conjugação, pega só para ela 11 auxiliares. Segunda conjugação, sem combinações. Terceira conjugação, pega 5 auxiliares. Quarta conjugação, sem combinações. E a quinta conjugação, eu vou combinar apenas com 2 auxiliares. Tá? Só que aí eu já vou para o quarto passo. O que é o quarto passo? O quarto passo é quando eu vou fazer a minha fórmula. Essa combinação, ela gera fórmulas, ok? E aí é que está o nome do curso, o nome do método, Fórmula do Inglês. Quando eu pego essa combinação, ela me dá a exata expressão de uma ideia. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, como que funcionam essas fórmulas. Olha aqui, essa combinação me gera 18 fórmulas. O que são essas 18 fórmulas? Chamamos essas fórmulas de fórmulas primárias. Elas são responsáveis pela fluência de inglês. Então, isso aqui, para você aprender num curso tradicional, você teria que estudar durante 3 anos ou 4 anos, dependendo do curso, para você aprender essas fórmulas. Só que aqui não. Aqui, neste mapa mental, você aprende elas de vez. Eu vou te mostrar como é que você aprende essas fórmulas. Então, vamos lá. Vou aumentar aqui, vou pegar a nossa primeira fórmula, olha só, que é am, is e are mais adjetivos. Então, para que eu uso isso? Eu vou abrir aqui e ela vai me dizer o seguinte: descreve o que as pessoas são e como estão. Então, essa primeira, cada fórmula que tem aqui, descreve exatamente o que uma pessoa faz. A primeira fórmula descreve isso, o que as pessoas são e como elas estão. Só que eu preciso saber como é que eu utilizo essa fórmula. Para utilizar essa fórmula, eu tenho um padrão. Esse padrão me mostra como eu vou manipular a fórmula. Olha só que bacana. Vamos ver então o padrão? Vou abrir aqui um padrão. Então, olha só, vou diminuir aqui para a gente ver melhor. Como é que então funciona esse padrão? Eu tenho aqui frases na afirmativa, negativa, interrogativa, respostas e perguntas. Cada fórmula tem um conceito. E esse conceito te leva a um padrão. O padrão é a manipulação da fórmula, é como você usa a fórmula. Então, se eu tenho aqui a minha fórmula que descreve o que as pessoas são e como estão, então eu vou dizer, you are an English student. Você é um estudante de inglês. Na negativa, eu preciso saber negar essa frase. Então eu digo, you aren't an English student. Na interrogativa, observe o seguinte, o auxiliar vem para frente. Então eu vou perguntar, are you an English student? Para respostas, eu vou dizer sim, eu sou, não, eu não sou. Yes, I am. No, I'm not. E aqui nas perguntas, o que eu faço? As perguntas eu vou utilizar os W8 question, que são palavras como o que, onde, como, porquê, são chamados de W8 questions em inglês. E para fazer essas perguntas eu utilizo uma ordem, que é primeiro os W8 question, depois auxiliar, depois o sujeito e complemento. E esse padrão, ele é imutável, esse padrão é único, ele jamais vai se alterar. Eu posso aplicar esse padrão para qualquer outra fórmula. Por exemplo, vou pegar a fórmula 6 aqui, ó. A fórmula 6 descreve o que as pessoas iam fazer. E aí eu pego o padrão. Como é o padrão para eu utilizar essa fórmula? Então eu vou olhar aqui, ó. Afirmativa, eu clico aqui, ele me diz aqui, you are going to study English. Você ia estudar inglês. Aí eu preciso negar. You weren't going to study English. Preciso interrogar. Were you going to study English? Resposta, yes I was, no I wasn't. Porém, eu posso perguntar também, what were you going to do? O que você ia fazer? Where were you going to go? Onde você ia? Why were you going to do that? Por que você ia fazer isso? E who were you going to visit? Quem você ia visitar? Então, observe aqui, ó, que o padrão, ele é o mesmo para cada fórmula, tá vendo? Esse padrão é o mesmo para cada fórmula, é um padrão imutável. Se eu pegar mais um aqui, um aleatório, 14, por exemplo, vou pegar o 14. O 14 é might, descreve o que as pessoas talvez façam. Então, é uma fórmula de dúvida. Então, eu pego o padrão, abro o meu padrão e vou encontrar aqui afirmativa, eu tenho a frase negativa, interrogativa, respostas e perguntas. Então, olha só, cada fórmula, gente, cada fórmula tem um padrão. E isso aqui, você tendo acesso a esse mapa, você vai começar a estudar cada fórmula. Se você fosse comparar um curso tradicional estudaria, ou melhor, ensinaria isso para você, que não seria, em primeiro lugar, não seria em forma
de fórmula. Levaria pelo menos um semestre ou 2 semestres para ensinar uma ou 2 fórmulas dessa. Mas aqui, através desse material que eu estou mostrando para você, você pode aprender todas as fórmulas imediatamente. Então, o que a gente viu até agora? Vamos fazer uma revisãozinha do que nós vimos até agora? Vamos lá. Então é o seguinte, olha só. Eu aprendi que o primeiro passo, eu tenho aqui 5 conjugações em inglês. Apenas 5 conjugações. Tá? Diferente de português, que tem até 59 conjugações. Depois dessas 5 conjugações, eu aprendi que tem outra classe de verbos, chamados verbos auxiliares. Os verbos auxiliares, eles têm a função de auxiliar no tempo que está faltando para essas 5 conjugações. Então, cada auxiliar desse explica a respeito de um tempo, define um tempo que eu vou utilizar. E o que eu faço, então? Eu aprendo que eu preciso combinar as 5 conjugações com os auxiliares corretos, mas apenas as conjugações ímpares são combináveis. As pares não são combináveis, ok? Depois que eu formo, depois que eu combino isso, ela me gera fórmulas. Me geram 18 fórmulas que são chamadas de fórmulas primárias. Essas fórmulas, elas são uma expressão exata do que eu quero falar em inglês. Eu não vou errar em inglês na hora de falar. E para eu entender essas fórmulas, cada uma dessas fórmulas tem um conceito, ok? Tem um conceito. Então, o que acontece? Eu aprendo o conceito da fórmula e aí a fórmula tem um padrão para se utilizar. Só que esse padrão, ele é imutável, ele jamais vai mudar, é um padrão contínuo. E esse padrão, ele é composto de afirmativa, negativa, interrogativa, respostas e perguntas, sua composição básica. Então, cada fórmula tem um padrão desse aqui, ó, como nós vimos até agora. Cada fórmula tem um padrão, tá vendo? Que me mostra como utilizar exatamente cada fórmula dessa, ok? E agora, o que eu preciso saber? Agora você precisa saber como o pensamento do nativo falante de inglês funciona. Como assim? Por exemplo, você já deve ter ouvido falar a frase que vários professores devem ter dito para você. Você precisa pensar em inglês. Você precisa pensar em inglês. Mas a minha pergunta é, todos os professores falam isso, que você precisa pensar em inglês, mas a pergunta é, eles te ensinaram em algum momento pensar em inglês? Eu acredito que não. Mas agora eu vou te ensinar como se deve pensar em inglês. Vamos ver então? É o nosso 5º e último passo, que é como o falante nativo pensa usando as fórmulas. Primeiramente, existem 5 tempos principais em inglês que está na comunicação do nativo, que é o presente, passado, futuro, modais e passado presente. Esses tempos são muito parecidos com o inglês, porém eu tenho 2 que são bem diferentes, que são os modais e o passado presente. Então, tudo que o americano fala se encaixa dentro desses 5 tempos. Então, vamos ver? Vamos aprender aqui? Olha só. Vou pegar aqui e vou explicar um pouquinho sobre o tempo presente. O tempo presente, dentro do tempo presente, eu tenho 3 conceitos. Quando ele fala uma frase, automaticamente você identifica que essa frase é presente. Depois, você tem que fazer uma segunda identificação para saber qual dos 3 tempos são. Por exemplo, eu tenho primeiro aqui o que as pessoas são e como estão, o que as pessoas estão fazendo e o que as pessoas fazem. Então, quando a minha frase se encaixa dentro desses 3 pensamentos, eu vou, ou melhor, dentro de um dos 3 pensamentos, eu vou ter então uma fórmula, ok? E essa fórmula me diz o que fazer. Por exemplo, eu pego uma frase e digo assim, nós estudamos inglês. Nós estudamos inglês é uma frase presente, porque nós estudamos inglês. Aí, se é uma frase presente, eu tenho que ver o seguinte, ela é da 1, é presente do 2 ou é presente do 3? Para saber isso, eu olho o conceito. O que as pessoas são e como estão. Eu estou dizendo que nós somos estudantes? Não, eu disse que nós estudamos inglês. Presta atenção. Vamos ver o 2 então. O que as pessoas estão fazendo? Eu estou dizendo que nós estamos estudando inglês? Não, eu não estou dizendo que estamos estudando inglês. 3. O que as pessoas fazem? Eu estou dizendo que eu faço? Que nós estudamos inglês? Sim, eu estou dizendo isso. Então, quando eu digo isso, eu identifico o meu conceito e aí eu puxo a fórmula. A fórmula para descrever essa frase é o seguinte, é do e das mais primeira conjugação. E agora, o que eu faço com a fórmula? Agora, você vai ter
aqui o estudo da fórmula, você vai ter um exemplo da fórmula. Então, se ele diz assim, ó, they study, aqui está dizendo eles estudam. Mas a minha frase foi, eles estudam inglês. Então, neste caso, eu só precisaria acrescentar o inglês. They study English. Ok? Então, se eu abrir as outras fórmulas, você vai perceber o seguinte, ó. Que eu tenho a mesma frase com fórmulas diferentes. Olha só. Primeira frase, eles são estudantes. Segunda frase, eles estão estudando. E a terceira frase, eles estudam. Então, o pensamento do americano é exatamente isso. Se eu abrir aqui o tempo passado, observe, ó, o que as pessoas eram, foram e como estavam. Eu abro, qual é a fórmula para descrever o que uma pessoa era? É was e were mais adjetivo. E aí eu digo, they were students. Eles foram estudantes. O que as pessoas estavam fazendo? Eu abro a fórmula, was e were mais terceira conjugação. O exemplo, they were studying. Eles estavam estudando. Então, eu tenho aqui, nesse mapa, eu tenho exatamente isso. Toda a maneira que o americano usa para pensar. Primeiro ele começa com os 5 tempos, que são presente, passado, futuro, modais e passado, presente. Depois ele passa para o conceito. Do conceito ele passa para a fórmula e para a fórmula ele dá o exemplo. Não tem como errar. Não tem como errar. Nosso treinamento, ele vem até aqui, gente. Mas eu posso garantir para você que em qualquer um de nossos cursos, ou o curso de 6 meses, ou o curso de 3 meses, ou o curso particular, o curso que você desejar fazer, é o curso que vai fazer você falar inglês, tá? Esse é o método Fórmula do Inglês, apenas 5 passos para você entender inglês. Eu espero que isso tenha feito sentido para você, porque isso faz muito sentido para mim e faz sentido para todos os estudantes que nós temos em nossa classe. E é com isso, com este método, que nós temos conseguido recordes extraordinários de pessoas que começaram há muito tempo atrás a falar inglês em 3 meses e agora pessoas que começam a falar inglês em 1 semana, apenas utilizando esse método, aprendendo vocabulário, todas as técnicas que nós passamos. Então, se você gostou do treinamento, se esse é o treinamento, se esse método ele faz sentido para você, então está na hora de você decidir participar de um de nossos cursos. Agora eu vou te dizer uma coisa, isso é o que existe na língua. Não é mais um método aqui para te ajudar aqui, para facilitar a tua vida aqui, não. Isso é o que existe na língua. Só que tem uma forma que você vai decidir. Existem 2 caminhos que você pode escolher. Você pode escolher aprender esse método, aprender inglês com um curso tradicional, que é o quê? Aprender sem saber que você tem um sistema, sem saber que você tem um esquema e ficar naquela de ficar decorando. Então você pode decidir se você quer isso ou você pode decidir fazer um curso com a gente e aprender inglês através do sistema. É exatamente isso que nós vamos fazer. Por isso que nós vamos acelerar teu inglês e você vai falar inglês no tempo que você desejar, ou seja, no tempo curto. Nós temos cursos de 6 meses, cursos de 3 meses, cursos gigantes de 1 mês, curso até de 1 ano. Então você pode pensar em qual curso que você quer fazer, ok? Então nos vemos nas nossas próximas aulas ou no curso que você desejar encontrar. Espero que você tome a decisão certa e comece a estudar inglês através do sistema, ok? Nos vemos lá. Eu sou Ed Costa, professor de inglês, e essa é a fórmula do inglês. Nos vemos lá. See you later, guys. Goodbye.